Louvado seja Deus. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém? Receba essa paz. Eu gosto sempre de ministrar sempre novamente a paz, conforme o Senhor. Porque a paz é para ser ministrada e para ser recebida. Então talvez se você entrou por aquela porteira ali com o coração tempestuoso, irado, talvez entristecido, agitado, entenda que aqui há paz. E não é somente para você sentir paz enquanto entra por ali, enquanto o seu ente está aqui, mas você pode pegar essa paz para poder viver ela. O Senhor, Ele pode te dar essa paz. Aqui excede o entendimento, né? Aqui não precisa da ausência de conflitos. Não é a paz conforme o mundo dá. É a paz que a gente pode segurar e viver e desfrutar dela. Hoje o Senhor quer nos falar através das águas, né? Desde os louvores. Não sabia desse testemunho do pastor Oséias que ele contou aqui agora. E tá tudo ligado com a palavra que o Senhor, que o Espírito de Deus me deu essa semana, a qual eu vim meditando para trazer para os irmãos. Isso, irmãos, eu estou testemunhando aqui agora no início para a gente entender isso. É o mesmo Espírito. Quando a gente se entrega mesmo, é bom que os varões que vão passar pelas águas, eles ouçam e peguem isso. Se você realmente entregar a vida velha, a história velha, o Senhor, Ele é poderoso, Ele dá mesmo vida nova, história nova, para que você possa viver. Abra comigo em Atos, no capítulo 27. E deixe sua Bíblia aberta em Atos, no capítulo 27. Está aqui no final do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 27, Paulo já está quase encerrando a sua jornada, o ministério para o qual o Senhor o chamou. Mas conforme já foi dito aqui, a batalha começa quando você entra para a fé. E a diferença é que avançando, rompendo de fé em fé, o Senhor, Ele nos fortalece para poder combater aquilo que a gente não dava conta em nós mesmos. Não que as batalhas vão cessar, não que as adversidades vão cessar, mas é a partir do momento que você o recebe, ele se assenta no seu espírito para conduzir a sua vida, e a partir de então, não tem batalha, não tem gigante, não tem força, não tem grupo, não tem espírito que possa resistir ao Deus que te conduz. Aleluia! Paulo, ele está aqui no capítulo 27. O Senhor, capítulos antes, havia dito que ele precisava de ir para Roma. Deus fala isso no espírito de Paulo, testifica isso junto aos profetas que ele encontrou no caminho. Eu preciso que você vá para Roma, Paulo. E no meio dessa caminhada, várias adversidades aconteceram. E aqui está a prova final de Paulo, e talvez alguém se identifique. Capítulo 27, nós vamos ler alguns versículos. Todos já abriram? Quem abriu a Bíblia, diga eu. Amém. Você que não trouxe a Bíblia, ouça com atenção. Então, capítulo 27, versículo 10 em diante. Versículo 9 em diante. Passando muito tempo, e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo: varões, eu vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Versículo 11: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo.
vamos fazer um salto. Eles entram na embarcação, não dão ouvidos para o homem de Deus, não dão ouvidos para o alerta de Deus. Então, a palavra se cumpre. Versículo 20. E não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Meu Deus. Aleluia. Versículo 22, por favor, irmãos. Mas agora vos admoesto que tenham bom ânimo, porque não se perderá nenhuma vida de nenhum de vocês, somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Senhor Espírito Santo, eu te peço que traga luz ao entendimento de cada um de nós. Fortalece-nos, Pai, em nome de Jesus. Transforma a nossa mente, molda os nossos corações, para que a gente possa aplicar todo o ensino e todo o poder dessa mensagem na nossa vida, não somente com os ouvidos, mas com as decisões no coração e com as atitudes na vida que segue, em nome de Jesus. Irmãos, vamos prestar atenção nisso. Paulo, ele ouve da parte de Deus. Deus aponta o coração dele para um destino, e assim é com cada um de nós. Porque, como já foi dito aqui, pastor Zé deu esse testemunho, né? De uma palavra que ele pegou para si, que ainda que a nossa carne, ainda que a nossa mentalidade terrena, contaminada, pressionada pela cultura, pela política, pela sociedade, a gente vai se tornando algo que não somos. E, na verdade, não tem como a gente saber quem somos. Somente aquele que nos formou, ainda lá em Adão, somente Ele é quem pode nos dizer quem somos, a que viemos e para onde vamos. E o Espírito de Deus, Ele vai testificando e conduzindo o nosso espírito, ainda quando ele está para o mundo morto. Mas a palavra de Deus, lembra do que o Senhor falou para Lázaro? Lázaro dorme. Lembra do que falou da menina? Ela está dormindo. Aleluia! O Espírito de Deus, ainda que o nosso espírito esteja adormecido, mortificado pelo pecado, ele só se comunica verdadeiramente com Deus. Então cada um de nós já sabe para onde Deus está apontando o nosso coração, mas somos teimosos. A gente resiste. São muitas vozes. Corpo, alma e espírito somos. O espírito dormente não se comunica. É Deus ali cutucando: acorda, acorda. Até haver o despertamento espiritual, o Espírito Santo está ali: acorda. Mas a nossa alma, a nossa mentalidade está aí gritando. O tempo todo tem a sua própria voz aí, falando coisas, tentando te convencer a respeito de quem que você é. Não dê ouvido à sua alma, não. Não dê ouvido à sua mentalidade. Ela está contaminada. Ela está mal educada. Ela está suja. Hoje algumas vão ser limpas aqui. Oh, glória a Deus! O Espírito de Deus é quem pode nos limpar disso. Mas a voz está ali. A sua mentalidade fala. Lembra do Davi?
Ainda ali na antiga aliança, o Davi, por que está abatida? Com quem que ele estava falando? Ele estava pregando para a própria alma. Ele estava repreendendo ela. Por que te perturbas? Ele estava repreendendo. Eu vou louvar a Deus. Você eu não sei, mas eu vou. Não dê ouvido à sua alma. Ela vai estar sempre querendo te conduzir para onde ela aprendeu a se alegrar. Na carnalidade, nas coisas desse mundo. Então, no Espírito, a gente pode saber, a gente pode ouvir verdadeiramente para onde Deus está apontando. Paulo ouviu, você vai para Roma. Importa que você pregue lá em Roma, que você anuncie a mensagem em Roma. Eu não sei para onde o Senhor apontou o coração de cada um de vocês, mas Ele falou, e quem sabe é você aí no seu espírito. Quando o navio está caminhando a jornada, Paulo tenta alertar. Vamos passar por adversidades por esse caminho. Não vamos fazer assim não, porque vai dar errado. E nós lemos aqui que os homens ali, o capitão, ele preferiu dar ouvidos aos profissionais e ao capitão do barco. Cuidado aonde você está buscando conselhos espirituais. Cuidado para quem você está entregando os cuidados da sua alma. O profissional pode cuidar do seu corpo e até pode te dar uma direção para a sua mente. Mas a gente tem que dar crédito primeiramente para onde o Espírito de Deus aponta o nosso destino. Então o homem de Deus aqui fala, vai ter problemas, vai ter tempestade, o tempo está ruim, não vai ser possível, vai causar dano, e não somente ao barco. Você não vai perder só bens, você não vai perder só saúde, corre o risco de perder a vida por esse caminho aí. Mas eles preferiram dar ouvido aos profissionais, aos experientes. Tanto que se você continuar lendo o texto, você vai ver que o barco tentou ir pelas margens do mar, pelo caminho mais seguro, mas se já tinha uma palavra determinada de Deus, se o Senhor encheu o espírito de um homem, de uma mulher de Deus para trazer uma direção, é importante que a gente dê ouvido, porque essa testificará no nosso espírito. Se você ouvir com os ouvidos da carne, ou se você ouvir com a sua mentalidade carnal, com a sua alma, você não vai conseguir dar crédito para as coisas de Deus, porque a pessoa natural não pode compreender as coisas de Deus. Parece loucura. Eu vou dar ouvido para um homem, um trapo desse que fica aí pregando para lá e para cá, mal vestido, maltrapilho? Sendo que eu posso ouvir os profissionais aqui? E aquilo que foi dito aconteceu. Aquilo que foi dito aconteceu. Muitos de nós rejeitamos a palavra dos homens e das mulheres de Deus. Alguns foram nossos amigos, outros foram nossos parentes, nossos pais, que foram cheios do Espírito Santo para falar, não vai não. Vai acontecer dano. Vai acontecer dano com você. E sobreveio então uma tempestade tão grande, irmãos, mas tão grande, aconteceu algo tão terrível, que nós lemos aqui que até o próprio Paulo perdeu a esperança de viver. Tem situações que a gente teima, que não sobrevém somente sobre nós. Até aqueles que
são enviados por Deus para cuidar de nós, se encontram em apertos por conta de decisões erradas daqueles que resistem à direção de Deus. Tomando o testemunho aqui novamente do Christopher. Olha só, uma decisão errada que esse varão deu vazão para a alma numa noite, colocou não somente ele, mas toda a casa, mas até o pastor em apertos. Naquela noite se tornou trevas. Naquela noite virou bagunça. Naquela noite, não somente ele, mas todos os homens estavam agitados. E esse desespero toca até em quem está com a palavra de condução para aquele barco. Paulo também se desesperou, porque ele diz aqui: fugiu-nos a esperança de nos salvar. Aí está a diferença de quem sabe quem é em Deus. Aí está a diferença de quem já conseguiu calar as vozes. Porque há a sua voz aí dentro, né? Falando o que convém e o que não convém. Tem as vozes, inúmeras vozes, cada um tem um palpite, uma opinião, uma vivência, para nos pressionar nas decisões também. Tem a voz do inimigo de nossas almas gritando dos derredores de quem está em Cristo e aos ouvidos, ali no cangote, de quem não tem compromisso com o Senhor. Mas para quem já calou essas vozes, ainda no seu desespero mais profundo, o Senhor vem e o resgata. A gente pode ver que Paulo não clamou aqui. Ele se desesperou. Tem hora que a gente, enquanto homem, enquanto mulher de Deus, a situação chega num ponto que a gente se desespera. Mas o Senhor, Ele vai lá nesse momento e nos resgata. Porque foi naquele momento de desespero que o que eu vou fazer? Eu falei com eles, agora nós vamos morrer. É dessa forma que eu vou glorificar o seu nome, Deus. O Senhor, Ele envia esse anjo. E Paulo, ele já recobra o ânimo. O homem que estava desesperado. Há pouco, nós vamos morrer. Com uma palavra de Deus, comunicada no espírito desse homem, foi o suficiente para ele se levantar no meio de uma tempestade que durava dias. Os irmãos imaginam o que é estar no meio, o que é estar no meio do mar há dias sem ver sol, com a onda agitada para lá e para cá, sem ver sol, e a tempestade apertando, e de repente vem uma palavra ao ponto da pessoa falar: não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. E outra, o Senhor me responsabilizou. Eu vou cuidar de vocês todos. É isso mesmo. O Senhor tem me dado todos vocês. Porque esta mesma noite, o anjo do Senhor, de quem eu sou, não basta ele ser o seu Deus, você precisa ser dele. Então tá, todo mundo aqui, se eu perguntar aqui quem acredita em Deus, quem tem Deus como o seu, amém, vai todo mundo levantar a mão, mas responda com sinceridade: e você? Você é dele? Ele é Senhor na sua vida, você é dele, o Deus de quem eu sou e a quem sirvo. Me enviou a mensagem dizendo: não tenha medo,
Porque importa para mim, diz o Senhor, que você seja apresentado lá em Roma. Você vai pregar lá para o César e para toda Roma. E eu estou te dando todos que estão nesse barco. Ainda que pereça o barco inteiro, não vai perecer uma alma. Oh, aleluia. Portanto, varões, tenham bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. O homem só pode afirmar com essa certeza quando o espírito dele está acordado, vivo, ativo e conduzindo a própria vida. E aí, como é que você está conduzindo sua vida? Somos corpo, alma e espírito. Quem está conduzindo sua vida? É pelo espírito? É pela alma? Ou é só um corpo sendo arrastado daqui para lá e de lá para cá? Que nessa manhã, ou melhor, agora já nessa tarde, né, irmãos? Que nós venhamos a despertar. Que essa palavra ela venha tocar o seu espírito. Que ela venha saculejar aquele que está dormente. Que ela venha animar aquele que está cansado. Que ela venha confirmar aquele que já tem marchado firme. É isso aí. É pelo Espírito que se vive. É ao Espírito que você dá ouvidos. Porque quando Ele te despertou e se pôs de pé, você tem uma decisão. Agora o seu Espírito, ele ouve. E ele fala. Mas o governo não é dele. O Espírito de Deus, ele vai se comunicar com o seu Espírito. E a decisão sua, obedecê-lo ou não. Nosso Senhor não faz como os demônios. Ele não vai obrigar ninguém a nada. Ele vai te ensinar. Ele vai te dar uma direção. Cabe a cada um de nós. É o mesmo conselho do Caim. Se você fizer bem, você vai ser aceito. Faz direito, irmãos. Escolhe, pois, a bênção. Porque fazendo isso, não importa se é tempestade, não importa se é calamidade, não importa se está no alto, se está no fundo, o Senhor, Ele vai conduzir e manter a sua vida e de todos os que estiverem sobre a sua responsabilidade. Sim, o Senhor te responsabiliza. Tem gente no seu barco que às vezes a gente não está no mesmo barco, né? Isso é um fato, mas a gente está no mesmo mar. O mar é o mesmo. O mar é o mesmo. Em cada barco aqui tem uma tripulação. Tem uma tripulação que depende do que você está ouvindo e colocando em prática. Dentro daquilo que Deus só está falando com você, que é você que está acordado. Depende de você o saculejar o outro, acorda! Tem gente que vai ter que naufragar, te ouvir assegurando, não vai morrer ninguém aqui não. Porque o Senhor entregou para mim, pode me imitar, pode vir atrás de mim que não vai morrer não. Faz o que eu estou falando que vai dar certo. Parece loucura, mas vai lá e faz. É somente quem ouve. Amém, irmãos? Desperta tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos
E Cristo te esclarecerá. Ele está aí, Ele não mente. A história não acabou e Ele falou: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação da história. Mas Ele está aí, mas só vai falar verdadeiramente. É no seu espírito. Espírito dormindo não ouve. Seja chacoalhado aí nessa manhã. Glória a Deus. Seja chacoalhado e toma atitude. Levanta aí por dentro. Por dentro. Porque se você levantar por dentro, não tem o que te pare. Aleluia. Não adianta você levantar correndo e vir aqui para frente e se lançar, e ajoelhar, e rodar, e pular, e saltar, se aí dentro não tiver acontecido isso primeiro. Aleluia. Aí dentro. É por dentro que a gente acorda. O reino de Deus não está com aparência. Ele não está lá nem cá. Ele está dentro. É dentro. É dentro. Amém, irmãos? Então que a gente venha a cada dia, a cada palavra que a gente ouve, a cada palavra que a gente acolhe, porque nem tudo que a gente ouve a gente acolhe, né? Nem tudo que a gente ouve. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque os seus ouvidos a ouvir a mensagem de Deus, porque ela é que garante a sua vida e a de todos que dependem de você. Essa é a mensagem que o Senhor nos trouxe essa manhã. E eu não posso encerrar aqui, irmãos. Nós já vamos encerrar para poder seguirmos para o batismo e após o almoço. Glória a Deus. Mas eu preciso de anunciar o Evangelho. Como é que eu vou despertar? Talvez você se pergunte: ô pastor, então como é que eu vou despertar? Eu quero se despertar, eu quero acordar então. A mensagem, a primeira, o chamado à reconciliação é o objetivo, irmãos. Talvez seja simples para alguns e complicado para outros, mas é o objetivo. E a chamada é essa: se arrependam, porque o reino de Deus, ele já chegou. Nós somos governados por ele, quer queira, quer não. E é decisão sua avançar e caminhar no reino ou a parte dele. Então, se há alguém aqui nessa manhã que ainda não se aliançou, que ainda que no seu coração você esteja assim arrependido, querendo caminhar com Jesus, mas não encontrou oportunidade, ou estava esperando uma chamada dessa, aqui nessa manhã há salvação. Glória a Deus. Você pode despertar no Espírito e viver essa novidade de vida agora. Há perdão aqui para você. Não importa o que você fez não, tá bom? E essa palavra, essa mensagem é a todos. Se você está me ouvindo aí, essa mensagem é para você. Há alguém que crê no Senhor, que no seu coração você já confessa isso. Não, eu sou de Jesus. Mas ainda não veio à frente da igreja reunida para poder declarar essa fé publicamente, uma vez que Jesus falou que aquele que se envergonhar, esse não o conhece. E nós temos que falar como o Paulo disse aqui: o Deus de quem eu sou. Tem alguém que deseja se arrepender da vida antiga e começar uma vida nova aqui nessa manhã, que quer confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador nessa manhã? Tem alguém aqui? Para cá. Louvado seja Deus. E você que já fez essa confissão e quer se reconciliar porque não conseguiu perseverar, tem alguém querendo se reconciliar aqui hoje?
Se tiver, venha logo para a gente orar por você e com você. Quer reconciliar? Quer reconciliar? Vem aqui à frente, você que quer reconciliar. Em nome de Jesus. Amém? Tem mais alguém? Louvado seja Deus. Vem para cá, irmão. Vamos acordar por dentro, acordar no Espírito. A gente quer ouvir a Deus. Deus quer falar com você. Mas você precisa de se apresentar para poder falar, não, eu também quero, Senhor. Eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir de perto. Eu quero ouvir o Senhor aqui dentro de mim. Tem mais alguém, irmãos? Mais alguém? Para confessar, para se reconciliar. Amém? Louvado seja Deus. Se não há mais ninguém, nós louvamos a Deus por isso. Agora, se há alguém e você não encontrou força para isso hoje, em nome de Jesus, que o Senhor continue te fortalecendo, que o Senhor continue te sacolejando aí, cutucando, para você despertar no Espírito, porque estes aqui acordaram hoje. Louvado seja Deus, e por isso nós estamos alegres. Como começou o culto aqui hoje, né? Nós nos alegramos quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. Louvado seja Deus. E agora, como família de Deus aqui, estes aqui reunidos, irmãos, não é por repetição, mas nós vamos fazer essa primeira oração com vocês, né, coletivo aqui. Vocês podem repetir essa oração junto comigo? Todos estão reconciliando ou tem alguém que está confessando a primeira vez aqui? Primeira vez? Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia! Porque é assim, Romanos capítulo 10. Se no seu coração você crê, no coração você crê para a justiça, mas é com a boca que você confessa para a salvação. Então chegou salvação nessa casa hoje, e a salvação foi consolidada nessas casas aqui agora, em nome de Jesus. Então repita comigo, então: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te confesso diante da igreja como meu único, como meu suficiente, Salvador, libertador, como meu Deus. Espírito Santo, me ajuda a caminhar. Fala comigo. Me ajuda a não retroceder, a perseverar e viver tudo o que Deus tem para mim. Amém. E vocês que estão reconciliando, repitam assim: Pai, me perdoa, porque eu pequei. Eu me desviei, eu me afastei, mas eu estou arrependido. E diante do Senhor, eu confesso aqui os meus pecados. Eu me arrependo de todos eles e recebo a novidade de vida. Espírito Santo, me renova, me toca, me liberta, me conduz, em nome de Jesus. Amém. Igreja, estenda suas mãos para aqui. Eles fizeram a oração deles aqui. Agora você que está de pé, que tem perseverado para permanecer, você tem bênçãos de Deus aí que você carrega consigo. Então, abra a sua boca e libera uma palavra abençoadora para a vida de cada um desses aqui, para que essas palavras, o poder de Deus nos toque, Pai, em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós estendemos as mãos para abençoar. Senhor, Espírito Santo, batiza, toca cada um aqui, Senhor, como lhe apraz. Cumpra a sua vontade em cada uma destas vidas aqui, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai liberando bênção, Senhor, bênção sem medida, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Louvado seja Deus. Podem se assentar lá no lugar, irmãos. Eu só quero pedir para a pastora Daniela, então, aqui fazer uma oração para poder encerrar a mensagem e passar para o pastor, para a gente continuar conduzindo. Em nome de Jesus, pastora, ore por nós.
encerrando essa mensagem. Bom dia, irmãos. Salve do Senhor Jesus. Amém? Se coloque sobre seus pés, né? Vamos orar para encerrar aqui o culto. Amém. Pessoal, uma oração aqui, vamos subir. Ela tem o batismo lá em cima, beleza? E o almoço beneficia. Se você puder nos ajudar, será bênção de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento e ore junto comigo. Senhor Deus e Pai, graças te dou por essa manhã aqui na tua presença. Graças te damos por essa oportunidade. Graças te damos porque tu é fiel a todo tempo, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado por tu ter nos mantido de pé, Pai. Ó Deus, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Ó Deus, eu te peço, continua fortalecendo os teus filhos. Continua fortalecendo, Pai, aquele que está com o coração aberto para te receber, Deus. Só continua a tua presença pulsando no nosso coração. Deus, que o Senhor possa liberar mais sede e fome da tua palavra, da tua presença, nesses corações aqui sedentos nessa manhã, Pai. Ah, Pai, eu te peço, continua nos abençoando, continua nos guardando, nos livrando de todo mal, Pai. Para a honra e glória do Senhor Jesus, é o que nós te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, agora nós vamos celebrar o batismo, né?